Esse é um dos assuntos que eu não gosto de falar, meus irmãos, porque tem uma série de restrição para você falar qualquer coisa que envolva saúde, pesquisa científica, etc, etc. A gente passou por um período aí, vou chamar de controverso, né, onde existiu várias mudanças na forma da comunicação, inclusive, não só no Brasil, mas no mundo todo, onde profissionais da saúde, pesquisadores, jornalistas, pessoas comuns como eu e você, foram silenciados, foram impedidos de raciocinar e apresentar coisas que estavam acontecendo. Eu mesmo postei um certo vídeo aqui que recebi de um inscrito e ele usou uma certa medicação e uma moeda ficou agarrada no braço no local ali onde ele tomou essa tal medicação. Não era fake, não era mentira, não era exagero. Nós não dizíamos que a pessoa deveria ou não deveria usar a tal medicação, simplesmente dissemos que aconteceu aquele problema e que seria bom que alguém explicasse. Mesmo assim, eu recebi um strike e passei 8 dias sem poder postar nada. E não é só aqui, né? Quando eles fazem essas regras, agora, né? Se você tiver vídeo programado, eles não saem, eles ficam cancelados. E se você tiver outros canais que tenha temas totalmente diferentes, você também não pode postar. É 8 dias banido, não é como se você não existisse por esses 8 dias. É lamentável o que está sendo criado aí, você só vê esse processo de censura se intensificando. Os fatos mesmo ninguém explica, né? Ninguém quer vir debater. É simplesmente é isso aí, não falem do assunto e pronto. Tem outras matérias que eu inclusive tentei fazer, uma verdadeira perda de tempo. Passei 18 horas montando um vídeo, mostrando aí uns documentos, né? Inclusive intimando um certo país a explicar certos fatos, né? Que colocavam eles diretamente envolvidos com o problema. O problema é esse que foi mundial, né? Você já imagina o que foi. Então eu não vou falar desse assunto, não pode. Repito, passei 18 horas fazendo o vídeo, ele não passou até hoje, nunca foi pro ar e nem vai. E não vou nem falar porque existe uma regra aqui que diz que você se compromete a cumprir as regras dentro e fora da plataforma. Então não adianta, eu vou criar o canal lá em outro lugar e vou falar isso. Não pode. Isso pode vir a ser motivo para encerrar a sua parceria. Então é complicadíssimo a situação, né? Até porque os canais como o nosso aqui, ele vive justamente da parceria. Só tem como se sustentar assim, não tem outra maneira. Você vê a mídia, os milhões que ela ganha do governo, fora as propagandas. Ela não vive só com as propagandas, ela além disso quer milhões e milhões dos cofres públicos, nosso dinheiro, e é assim para se manter. Agora você imagina um canal independente, nem patrocinador a gente tem. Uns poucos inscritos que eu agradeço de coração é que ainda fazem assinatura, né? Mas não chega nem a 2%, né, do que é necessário para manter o canal de pé. Enfim, é complicada a situação, né? Então é difícil falar desses assuntos. Eu não gosto de falar desses assuntos, mas é preciso falar. E eu não gosto não porque não seja interessante ou porque a gente não tenha nada a acrescentar, mas é porque não se pode falar mais nada. E isso torna extremamente estressante esse tipo de assunto. Um irmão nosso, Pedro Aymar, fica mais uma vez um abraço a ele. Ele manda aqui uma matéria que está no Olhar Digital e ela diz o seguinte, ó: patógenos presos no gelo podem causar catástrofe caso sejam acordados. É uma matéria de 3/3/2023 e aí já começa, né, com aquela afirmação: com as mudanças climáticas e o consequente derretimento dos permafrosts, patógenos antigos e congelados há muito tempo começaram a emergir e as consequências podem ser catastróficas. Agora pesquisadores simularam 4 desses micróbios que podem representar um grande risco para os ecossistemas modernos. Os permafrosts são uma mistura de solo, cascalho e areia unidos pelo gelo e são geralmente encontrados na região do Atlântico, com Alasca, Groenlândia, Rússia, China e o norte e leste da Europa. Eles podem ter se formado há milhares ou milhões de anos, podendo ter prendido dentro deles vírus e bactérias do seu período de formação. Isso aqui parece um roteiro de filme. Como assim eles poderiam? Vocês acharam para dizer que poderiam? E os laboratórios que desenvolvem e pesquisam vírus como lá na China e na Ucrânia? Esses aí não tem muito mais chance de vazar, né, alguma coisa que possa fazer de fato mal à humanidade inteira? Aí vai se preocupar com uma coisa que supostamente estaria congelada há milhões de anos, onde também, segundo a própria teoria da evolução, os organismos deveriam ser mais fracos, agora estamos mais fortes. Afinal de contas, vamos evoluindo ou não? Assim, família, é
difícil ler uma matéria dessa, né? Porque é muita manipulação. Parece que é inteligência zero das pessoas, né? Dentro dos permafrostes, os micróbios sobrevivem em um estado de animação suspensa, mas em temperaturas mais altas, como as causadas pelas mudanças climáticas, seus metabolismos podem ser reativados, permitindo que eles se reproduzam. Em 2016, um surto de antraz tirou a vida de milhares de renas e afetou dezenas de pessoas na Sibéria, tendo sido associada ao derretimento de permafrostes. É bom, né, família, quando você mesmo pode dizer o problema, quando você mesmo está interessado nesse problema, quando você mesmo lucra com o problema e você diz a causa, né? Foi isso aí, ó. Foi isso aí, pronto. E a minha palavra aqui é inquestionável. E se você falar contra, vai estar fora do consenso científico e você precisa ser silenciado. Porque escute bem, Tio Bill nos avisou que ou se criava um órgão com jurisprudência e poder para poder passar por cima das leis dos países, das nações, derrubar bandeiras literalmente, nesse tipo de caso de risco global, ou nós, consequentemente, seríamos assolados por esse tipo de mazela o tempo todo. E aí você vê se cumprir, né? Não foi ninguém que criou, é simplesmente uma coisa que a natureza tem guardado. Vários filmes têm reforçado isso. Você vê grandes histórias, não é, que você nunca sabe como é que começou aquilo. Só vê lá o apocalipse. Raramente eles dão uma noção do que foi que causou aquilo. Você só vê mesmo a bagunça. E os poucos que falam, geralmente eles colocam isso. Não, caiu um meteoro. Desde as antigas já era assim. Caiu um meteoro. Era um vírus que estava perdido e foi descongelado e por aí vai. Coisa sempre da natureza. Nunca é eles que criam nada, a não ser em roteiro de game, né? Como por exemplo o Resident Evil. E ali deixa claro que foi a Umbrella. Também se não mudar a história daqui a pouco. Aí eles falam aqui que os cientistas realizaram uma simulação de computador, onde avaliaram digitalmente a evolução de patógenos semelhantes a vírus que infectaram e causaram doenças em hospedeiros semelhantes a bactérias modernas. Na simulação, os vírus digitais infectaram e mataram parte das bactérias, enquanto outros hospedeiros bacterianos desenvolveram imunidade a eles. Os patógenos infectaram cerca de 5% dos hospedeiros semelhantes a bactérias, e 1% dos vírus conseguiu interromper substancialmente as comunidades bacterianas. A probabilidade desses vírus emergirem e causarem um desastre catastrófico é baixo, mas caso aconteça poderia até mesmo atingir a população humana se tivermos contato direto com um permafrost ou um hospedeiro infectado. Mais estudos ainda são necessários para saber realmente quais são os riscos desses patógenos no mundo real e passar a considerá-los em cenários climáticos futuros. Então é mais um problema, mais um motivo, né, para tornar a tal teoria climática uma verdade absoluta e inquestionável. E nós não estamos nem questionando aqui, só estamos dizendo que para mim me parece muito conveniente. A gente não sabe quem paga por essas pesquisas, né, qual é o interesse dessa turma. A gente só sabe que eles fazem parte de grandes grupos. Agora, quais os interesses por trás, a gente só imagina, né, meus irmãos? E daqui pra frente a gente vai enfrentar muitas coisas assim. É por isso que eu tenho falado a vocês, e reforço isso sempre nos vídeos, não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Você deve estar vendo o cenário de caos que está no nosso país. Os caras estão fazendo o que querem. E para uma coisa que é legal hoje se tornar ilegal amanhã, basta uma canetada. O simples fato de você ir numa praia, o simples fato de você sair na rua amanhã pode ser ilegal. Então, se você pode fazer isso hoje, pode fazer aquela viagem, visitar sua família, faça, meus irmãos. Porque o que eles estão preparando para o mundo é esse tipo de coisa aqui. Até que se tenha um governo mundial mandando em tudo. É por isso que a própria Bíblia nos falou que esse governo, quando ele chegar, ele vai ser como uma solução. O mundo estará, de fato, mergulhado através do caos, porque eles seguem ordem através do caos, então é preciso vir o caos e as pessoas aceitarem aquela ordem que normalmente elas não aceitariam. Isso foi feito naquele país, por exemplo, né, que é a polícia do mundo, onde os cidadãos de lá são muito preocupados com a liberdade. Mas depois daquele ataque, você sabe, né, naquelas torres e tal, depois daquilo ali, eles criaram uma lei onde, em caso de suspeita de crimes contra o Estado, todos os direitos do cidadão poderiam ser removidos, inclusive a pessoa ser presa sem qualquer julgamento, sem qualquer condenação, somente pela suspeita, né, para evitar que novos ataques daquele tipo acontecessem. A desculpa foi essa.
com tudo que aconteceu, filmes feitos, a narrativa da mídia, todos os cidadãos daquele país que normalmente jamais aceitariam aquilo, acharam uma boa ideia. Não tem que fazer isso mesmo, porque a situação é grave. Então é isso que eu estou dizendo para você. Talvez hoje você diga, olha, Davi, eu não trabalharia, né, eu sou um profissional de tal área, eu não trabalharia por menos de tanto. Mas, se a sua situação ficar tão ruim, meu irmão, você pode até trabalhar por um prato de comida. E os caras sabem disso. Eles sabem que coisas que você jamais aceitaria em situação normal, dependendo da situação que eles causem para você próprio, você pode vir aí a aceitar. E eles estão trabalhando dia e noite, principalmente no Brasil, que eu nem quero entrar, né, nesse assunto para que isso aconteça. Então você vê as pesquisas, você vê a mídia sempre falando, olha, é isso aí, para que quando aconteça, né, já está na natureza. Fique esse, né, o argumento, olha, porque a gente já vinha noticiando há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, já está aí, existia essa possibilidade, nós não inventamos agora. Mas isso pouco faz sentido, isso aqui não tem lógica nenhuma. Mas veja o tabu que é falar do mal terrível. Não se pode falar, ainda agora não se pode falar. É silêncio total. É o que eles disseram, não faz sentido, mas pronto, é aquilo. Eu falo desse mal terrível que todos nós enfrentamos, o mundo enfrentou. Não se pode questionar nenhuma das informações oficiais, isso está nas regras de todas as grandes plataformas. Eles mudaram literalmente o direito das pessoas pensarem a partir daquele momento. Porque a verdade verdadeira estava aparecendo. E não vinha de pessoas comuns, pessoas simples. Vocês lembram do cara que descobriu o HIV, que inclusive já faleceu. Ele falou em alto e bom som o que é que era. Documentos posteriores a isso depois, pesquisas de grandes agências, depois disseram, não, de fato, é isso, isso e isso. E aí você faz um vídeo mostrando esses documentos e passa. Isso aqui é para ser entretenimento, não informação. Enfim, né? Então a gente vai tentando aí, na medida do possível, ainda informar você, meus irmãos. Eu peço que você conheça, passe, né, as informações adiante, mas esse é um período de trevas realmente no nosso país. Não só nele, né, mas no mundo todo é um período de trevas. E com Deus, meus irmãos, um abraço e a gente segue juntos. Fui!